Uma jovem viúva, grávida de 7 meses, foi arrancada da cama no meio da noite e jogada numa casa abandonada que todos evitavam. Sem comida, sem água, sem ninguém por perto. Ela achava que ia morrer ali, sozinha, com o filho nascendo em suas mãos. Até que o dono daquelas terras apareceu e fez uma proposta que ninguém esperava. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa seu like, porque essa história vai te mostrar que às vezes o desespero nos leva exatamente para onde precisamos estar. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias emocionantes estão chegando. No fim do século XIX, em regiões isoladas do Brasil, histórias como essa eram comuns. O interior de São Paulo, em 1897, era uma terra de contrastes violentos. As fazendas de café se estendiam até onde a vista alcançava. Mares verdes de riqueza para alguns, oceanos de suor e lágrimas para muitos. A abolição da escravatura completara 9 anos, mas as estruturas de poder permaneciam praticamente intactas. Os coronéis do café eram lei em suas terras. Suas palavras valiam mais que documentos oficiais. Seus caprichos ditavam destinos. Suas decisões não conheciam apelação. Nas vilas e cidades pequenas que pontilhavam a região cafeeira, a vida girava em torno das fazendas. Quem não trabalhava diretamente para os coronéis dependia do dinheiro que eles movimentavam. O padre precisava das doações generosas para manter a igreja. O vendeiro precisava dos mantimentos que as fazendas compravam. O ferreiro precisava dos cavalos que os fazendeiros traziam. Tudo e todos orbitavam ao redor desses homens poderosos. Para as mulheres dessa época, a existência era ainda mais restrita. Uma mulher solteira vivia sob a tutela do pai. Uma mulher casada sob o domínio absoluto do marido. E uma viúva. Uma viúva ficava à mercê da família do falecido esposo, especialmente se não tivesse bens próprios ou família que a protegesse. A lei era clara. A mulher precisava de um homem que respondesse por ela, que a representasse, que controlasse suas decisões e sua vida. Catarina Ferreira tinha 34 anos quando seu mundo desmoronou completamente. Ela era uma mulher de estatura mediana, com cabelos castanhos que costumava prender num coque simples. Seu rosto tinha traços delicados, mas havia uma firmeza em seu olhar que revelava força interior. As mãos eram finas, mas competentes, mãos que sabiam costurar, cozinhar, cuidar de uma casa. Ela usava vestidos simples de chita, nada luxuoso, mas sempre limpo e bem cuidado. 6 meses antes, Catarina era esposa de Antônio Ferreira, um homem de 38 anos que trabalhava como capataz numa fazenda média da região. Eles haviam se casado há apenas 2 anos, depois que Catarina enviuvara pela primeira vez aos 29 anos, ficando sem filhos daquele primeiro casamento. Antônio parecia um bom partido, trabalhador, respeitado, de família estabelecida na região. O casamento não era de grande paixão, mas tinha solidez. Antônio provinha o sustento. Catarina cuidava da casa que dividiam nos fundos da propriedade dos pais dele. Havia respeito mútuo, companheirismo nas refeições, conversas sobre o dia ao entardecer. Quando Catarina descobriu que estava grávida, 6 meses atrás, ambos receberam a notícia com alegria sincera. Seria o primeiro filho de ambos, uma bênção depois de anos esperando. Mas então veio o acidente. Antônio estava ajudando a consertar o telhado da casa principal da fazenda onde trabalhava. Era uma tarde comum de trabalho, o sol forte do final de fevereiro, o calor denso que deixava o ar pesado. Ninguém sabe exatamente como aconteceu. Alguns disseram que uma tábua do telhado cedeu. Outros juraram que Antônio escorregou numa telha solta. O fato é que ele caiu de uma altura de quase 5 metros, batendo a cabeça nas pedras do pátio. Catarina estava na casa dos sogros, ajudando a sogra com a preparação do jantar, quando ouviram os gritos.
Ela correu até o local do acidente e encontrou o marido no chão, sangue escorrendo de um corte profundo na testa, os olhos semicerrados, a respiração fraca e irregular. Ele ainda estava vivo quando ela se ajoelhou ao lado dele, pegando sua mão, implorando que ele resistisse. Antônio viveu mais 2 horas. Nunca recuperou a consciência. Morreu no meio da tarde, com Catarina segurando sua mão, sussurrando orações que ela mal conseguia articular entre os soluços. Ela tinha 3 meses de gravidez e acabara de perder o segundo marido. O velório foi breve, o enterro ainda mais. A família Ferreira não era de demonstrações exageradas de emoção. O pai de Antônio, Joaquim Ferreira, era um homem duro de 56 anos, com bigode grisalho e olhos sempre desconfiados. A mãe, Dona Eulália, era uma mulher magra e severa de 52 anos, que raramente sorria. Havia também 2 irmãos de Antônio, Vicente, de 35 anos, casado e com 3 filhos, e Marta, de 28 anos, também casada. Nos primeiros dias após a morte de Antônio, a família Ferreira tratou Catarina com uma frieza educada. Ela continuou morando na casinha dos fundos, continuou fazendo suas refeições com a família, continuou ajudando nas tarefas domésticas. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão que crescia a cada dia, olhares que não eram ditos em voz alta, conversas que cessavam quando ela entrava no cômodo. Foi Vicente quem finalmente trouxe à tona o que todos pensavam. Era uma noite de domingo, 3 semanas após a morte de Antônio. A família estava reunida para o jantar quando Vicente, depois de terminar sua porção de feijão com arroz, limpou a boca com as costas da mão e olhou para Catarina do outro lado da mesa. O acidente do Antônio foi numa sexta-feira, dia 13. Vicente disse, como se estivesse apenas fazendo uma observação casual. E ele tinha acabado de discutir com você naquela manhã, não tinha? Catarina sentiu o sangue gelar nas veias. Era verdade que ela e Antônio haviam tido uma discussão na manhã do acidente, algo banal sobre dinheiro para comprar tecido para roupas de bebê. Mas haviam se reconciliado antes dele sair para o trabalho, como sempre faziam após qualquer desentendimento pequeno. Não foi uma discussão de verdade. Catarina respondeu calmamente, embora seu coração batesse forte. Foi apenas um desentendimento sobre despesas da casa, coisa de casal. Vicente inclinou a cabeça, fingindo considerar as palavras dela. Engraçado, porque o João, que trabalha na mesma fazenda, me disse que o Antônio chegou naquele dia muito perturbado. Disse que estava com a cabeça longe, preocupado com coisas de casa. O que você está insinuando, Vicente? Catarina perguntou, sentindo a raiva começar a ferver debaixo da pele. Não estou insinuando nada. Vicente respondeu, mas seus olhos diziam o contrário. Só acho curioso que meu irmão tenha morrido logo depois de se desentender com a esposa. Um homem distraído comete erros, erros fatais. Isso é um absurdo. Catarina disse, sua voz tremendo de indignação. Você sabe que eu amava o Antônio. Foi quando Joaquim, o patriarca, interveio. Sua voz era baixa, mas tinha o peso de uma sentença. Catarina, você precisa entender nossa posição. Meu filho está morto. Você está grávida de 7 meses. Em 2 meses vai ter uma criança para alimentar. E você não tem meios próprios de sustento. Eu posso trabalhar. Catarina disse rapidamente. Posso costurar, posso lavar roupas, posso... Você vai trabalhar grávida? Dona Eulália interrompeu, sua voz fina como uma navalha. E depois, com um recém-nascido nos braços, quem vai contratar uma viúva com bebê? Eu vou dar um jeito. Catarina insistiu, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Vicente se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. O problema, Catarina, é que você não é mais responsabilidade nossa. Antônio morreu. Você não é mais parte desta família. As palavras caíram como golpes físicos.
Catarina olhou ao redor da mesa, buscando algum sinal de discordância, alguma voz que se levantasse em sua defesa. Marta evitava seu olhar, concentrada no prato. Dona Eulália tinha uma expressão de pedra. Joaquim apenas observava, esperando sua resposta. "Eu não tenho para onde ir", Catarina disse, e foi a primeira vez que o pânico real coloriu sua voz. "Minha família morreu há anos. Não tenho parentes próximos. Onde vocês esperam que eu vá? Isso não é problema nosso." Vicente disse com uma crueldade casual. "Você é jovem ainda, 34 anos. Pode arrumar outro marido, talvez alguém que aceite uma viúva com filho de outro." Joaquim levantou a mão, silenciando o filho. "Catarina, nós não somos pessoas cruéis. Você pode ficar aqui até a criança nascer. Mas depois disso, você precisa encontrar outro lugar para morar. Esta casa é pequena e Vicente vai trazer a família para morar conosco. Não há espaço para você." Catarina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Ela não daria a eles a satisfação de vê-la chorar. Levantou-se da mesa, as pernas tremendo, a barriga pesada, fazendo cada movimento ser um esforço, e saiu da casa principal. Caminhou até a casinha dos fundos que havia compartilhado com Antônio, fechou a porta e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. As semanas seguintes foram de crescente tensão. Catarina mal saía da casinha. Comia pouco, dormia menos ainda. A barriga continuava crescendo, o bebê se mexendo cada vez mais forte dentro dela. Ela passava as noites acordada, uma mão sobre a barriga, se perguntando que futuro teria aquela criança, onde eles iriam morar, como ela conseguiria comida, como sobreviveria sozinha, sem família, sem recursos, numa sociedade que não tinha lugar para mulheres sem proteção masculina. Catarina tentou procurar trabalho na vila próxima. Bateu em várias portas, oferecendo seus serviços como costureira, cozinheira, lavadeira. Mas todas as portas se fecharam. Uma mulher grávida e sem marido era vista com desconfiança. Algumas mulheres foram diretas na recusa, dizendo que não queriam problemas em suas casas. Outras simplesmente disseram que não precisavam de ajuda, mesmo quando era óbvio que precisavam. O padre da vila, Padre Matias, um homem de 60 anos com barriga proeminente e voz trovejante, também não ofereceu ajuda. Quando Catarina foi procurá-lo, implorando orientação, ele a olhou por cima dos óculos redondos e disse que ela deveria rezar mais, pedir perdão a Deus por seus pecados e confiar na providência divina. Não ofereceu um único centavo de ajuda concreta. Não sugeriu nenhuma solução prática. Foi então que Catarina percebeu uma verdade amarga. Ela estava completamente sozinha no mundo. Ninguém a ajudaria. Ninguém a acolheria. Ela era um problema que todos queriam que simplesmente desaparecesse. A situação chegou ao limite numa noite fria de agosto. Catarina estava dormindo quando ouviu batidas fortes na porta da casinha. Ela acordou assustada, o coração disparado, e antes que pudesse perguntar quem era, a porta se abriu com violência. Era Vicente, acompanhado por Joaquim e 2 homens que Catarina não reconheceu. "É hora de você sair", Vicente disse sem preâmbulo. Catarina se levantou da cama com dificuldade, a barriga de quase 8 meses tornando cada movimento trabalhoso. "Como assim? Ainda não nasceu o bebê. Seu pai disse que eu podia ficar até... Mudamos de ideia." Joaquim interrompeu. "Não queremos você aqui mais nenhum dia. Pegue suas coisas. Agora." "Mas para onde eu vou?" Catarina perguntou, o pânico evidente em sua voz. "São quase 10 da noite. Está frio. Eu estou grávida de 8 meses. Isso deveria ter pensado antes", Vicente disse. "Agora pega suas coisas ou a gente te leva assim mesmo, só com a roupa do corpo."
Com as mãos tremendo, Catarina juntou suas poucas posses numa trouxa. 2 mudas de roupa, um chale de lã, um terço, uma caneca de lata, alguns retalhos de tecido. Era tudo o que possuía no mundo. Os homens a observavam com olhares duros, sem um pingo de compaixão. Quando ela terminou, Vicente pegou a trouxa de suas mãos. "Vamos", ele disse, segurando seu braço com força. Eles a levaram até uma carroça velha que estava esperando do lado de fora. Catarina foi praticamente jogada na parte de trás, entre sacos de mantimentos e ferramentas enferrujadas. Vicente subiu na frente, pegou as rédeas e tocou o cavalo para a frente. Joaquim e os 2 homens ficaram observando a carroça se afastar na escuridão. A viagem durou quase 1 hora. Catarina tentou perguntar para onde estavam indo, mas Vicente não respondeu. Ele apenas guiava a carroça por estradas de terra cada vez mais estreitas, cada vez mais afastadas da civilização. A lua estava quase cheia naquela noite, lançando uma luz prateada sobre as plantações de café, que se estendiam até o horizonte. Finalmente, a carroça parou. Vicente desceu e caminhou até a parte de trás. "Chegamos", ele disse, puxando Catarina para fora, sem delicadeza. Catarina olhou ao redor e sentiu o medo apertar sua garganta. Eles estavam no meio do nada. À sua frente havia uma casa velha, uma construção de taipa que parecia não ser habitada há anos. As paredes estavam rachadas, o telhado tinha buracos visíveis mesmo na penumbra, a porta estava meio caída. Não havia outras construções por perto, apenas a mata densa e as plantações de café se estendendo na distância. "O que é este lugar?", Catarina perguntou, sua voz mal saindo da garganta. Esta era a casa do antigo administrador da fazenda Santa Cruz. Vicente explicou com indiferença. "Foi abandonada faz uns 5 anos. Ninguém mora aqui. Ninguém vem aqui. É perfeito para você." "Você não pode me deixar aqui", Catarina disse, o pânico transformando-se em desespero. "Não tem comida, não tem água, não tem nada. Eu vou morrer aqui. Meu filho vai morrer." Vicente jogou a trouxa de Catarina no chão, na frente da porta da casa. "Você deveria ter pensado nisso antes de trazer má sorte para nossa família. Meu irmão está morto por sua causa. Agora você vai aprender o que é sofrer de verdade. Vicente, por favor." Catarina caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo livremente agora. "Por favor, não faça isso. Tenha misericórdia. Pense no bebê. É sobrinho do seu irmão. É seu sangue. Esse bastardo não é sangue nosso." Vicente cuspiu as palavras com nojo. "Vai saber se é mesmo filho do Antônio. Você já foi casada antes. Vai saber o que você fazia quando ele não estava olhando." A crueldade daquelas palavras deixou Catarina sem resposta. Vicente deu as costas, subiu na carroça e, sem olhar para trás, uma única vez, tocou o cavalo de volta pela estrada. O som das rodas e dos cascos foi diminuindo até desaparecer completamente, engolido pela noite. Catarina ficou ali, ajoelhada na terra fria, ouvindo o silêncio absoluto que a cercava. Não havia sons de pessoas, não havia luzes de casas, não havia nada além da escuridão, do frio e do medo. Ela colocou as mãos na barriga e sentiu o bebê se mexer, alheio ao desespero de sua mãe. Lentamente, Catarina se levantou. Seus joelhos doíam, suas costas doíam, tudo doía. Ela pegou a trouxa do chão e empurrou a porta da casa abandonada. A porta rangeu alto, um som sinistro que ecoou na noite. O interior estava completamente escuro. Catarina não podia ver nada, mas podia sentir o cheiro de mofo, podia ouvir pequenos ruídos que sugeriam ratos ou outros animais. Ela entrou devagar, tateando com as mãos até encontrar uma parede. Seguiu a parede até um canto e sentou ali, encostando as costas na taipa fria e úmida. Envolveu-se no chale de lã, que era fino demais para aquele frio de agosto, e abraçou a barriga.
Catarina não dormiu naquela noite. Ficou sentada no canto escuro da casa abandonada, ouvindo os sons da noite, sentindo o frio penetrar seus ossos, pensando que talvez Vicente estivesse certo. Talvez ela realmente fosse morrer ali, sozinha, esquecida, e seu filho morreria com ela, nunca conhecendo um único dia de vida. Os primeiros raios de sol entrando pelas frestas da casa abandonada acordaram Catarina. Ela havia finalmente adormecido de exaustão nas últimas horas antes do amanhecer, ainda sentada no canto onde se refugiara. Seu corpo estava dolorido, rígido pelo frio e pela posição desconfortável. A barriga pesava, as costas latejavam, a garganta estava seca como lixa. Com dificuldade, Catarina se levantou e finalmente pôde ver o lugar onde fora abandonada. A luz do dia revelava uma construção que um dia fora sólida, mas agora estava em estado de decadência avançada. A casa tinha 2 cômodos principais, uma sala maior na frente e um quarto menor nos fundos. As paredes de taipa apresentavam rachaduras profundas em vários pontos. O piso era de terra batida, irregular e úmido. O telhado de telhas tinha buracos que deixavam ver o céu e havia sinais de infiltração nas paredes onde a água da chuva entrava. No cômodo da frente havia restos de móveis destruídos, pedaços de uma mesa que apodrecera, um banco quebrado ao meio, cacos do que parecera ser uma louça. Teias de aranha cobriam todos os cantos. No chão, Catarina podia ver marcas de pequenos animais, provavelmente ratos e gambás, que haviam feito daquele lugar seu refúgio. Catarina caminhou até a porta e olhou para fora. A casa ficava numa clareira pequena, cercada por vegetação densa de um lado e do outro por fileiras intermináveis de pés de café. Não havia outras construções visíveis. A estrada de terra por onde Vicente a trouxera era mal definida, quase apagada pelo mato que crescia sobre ela. Era como se aquele lugar tivesse sido deliberadamente esquecido, removido da memória das pessoas. A sede e a fome logo se tornaram urgentes. Catarina explorou os arredores imediatos da casa e encontrou, para seu alívio momentâneo, um poço velho a uns 50 metros de distância. A estrutura de pedra ao redor estava parcialmente desmoronada, mas quando ela se inclinou e olhou para baixo, podia ver o brilho da água lá embaixo. Não tinha balde, não tinha corda. Catarina teve que improvisar, amarrando sua caneca de lata numa tira de tecido que rasgou de sua própria saia e baixando-a lentamente até tocar a água. A água estava gelada e tinha um gosto levemente terroso, mas era água. Catarina bebeu avidamente, matando a sede que a atormentava desde a noite anterior. Depois, encheu a caneca novamente e levou de volta para a casa, guardando-a cuidadosamente. Não sabia quando conseguiria buscar mais. Quanto à comida, não havia nada. Absolutamente nada. Catarina vasculhou cada canto da casa, esperando encontrar talvez alguns grãos esquecidos, uma raiz, qualquer coisa. Mas a casa estava completamente vazia. Ela saiu e caminhou pelo perímetro da propriedade, procurando árvores frutíferas, plantas comestíveis, qualquer coisa que pudesse colocar no estômago, que já roncava de fome. Encontrou algumas jabuticabeiras silvestres crescendo próximas à mata. Muitas das frutas no chão estavam estragadas, mas ela conseguiu coletar um punhado das que ainda estavam boas nos galhos mais baixos. Comeu algumas ali mesmo, o suco doce explodindo em sua boca, e guardou o resto na dobra de seu xale. Era pouco, muito pouco, mas era algo. Os dias seguintes foram uma luta desesperada pela sobrevivência. Catarina acordava com o sol, buscava água no poço, procurava frutas e raízes comestíveis nos arredores. Encontrou algumas taiobas crescendo perto de um córrego que descobriu a uns 200 metros da casa. As folhas eram comestíveis, se bem cozidas, mas ela não tinha fogo, não tinha panela.
Tentou comê-las cruas e passou o resto do dia com dor de estômago. As noites eram o pior momento. O frio de agosto era penetrante naquela região do interior paulista. Catarina se enrolava no xale fino e em sua própria roupa, tremendo no canto onde dormia. O bebê se mexia constantemente dentro dela, chutes e socos de uma criança que crescia mesmo em meio à privação. Ela conversava com o bebê nas noites longas e solitárias, uma mão sobre a barriga, prometendo que encontraria um jeito de sobreviver, que não deixaria aquela criança morrer antes mesmo de nascer. No quarto dia, Catarina encontrou um formigueiro de tanajuras perto da casa. Lembrou-se de histórias que ouvira sobre pessoas do interior que comiam essas formigas grandes, dizendo que eram nutritivas. Com nojo inicial, mas impelida pela fome crescente, ela conseguiu capturar algumas e, fechando os olhos, as comeu. O sabor era estranho, terroso, mas era proteína. Era algo sólido em seu estômago vazio. Ela também tentou fazer fogo, juntando gravetos secos e tentando a técnica antiga de fricção que vira homens usarem. Mas suas mãos, pouco acostumadas a esse tipo de trabalho, apenas ficaram feridas e doloridas. O fogo não vinha. Ela desistiu depois de horas tentando, as palmas das mãos em carne viva, chorando de frustração. Uma semana havia passado desde que fora abandonada ali. Catarina estava mais magra, apesar da barriga grande. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas. As roupas, antes limpas e bem cuidadas, estavam sujas de terra e rasgadas em alguns pontos de tanto andar pelo mato, procurando comida. Ela começava a aceitar uma verdade terrível. Talvez não conseguisse sobreviver ali. Talvez Vicente tivesse conseguido o que queria. Talvez aquela casa abandonada fosse realmente seu túmulo. Foi na manhã do 8º dia que tudo mudou. Catarina estava agachada perto do córrego, lavando o rosto com a água fria, quando ouviu um som que não escutava há dias. Cascos de cavalo. Seu coração disparou. Seria Vicente voltando? Seria alguém da família Ferreira vindo confirmar se ela já estava morta? Ela se levantou rapidamente, o movimento brusco fazendo sua cabeça rodar por um momento de tontura. Através das árvores, viu um cavaleiro se aproximando pela antiga estrada. Não era Vicente. Era um homem mais velho, montado num cavalo grande e bem cuidado. Usava roupas de qualidade, calças de montaria, camisa branca, colete escuro, chapéu de abas largas. Havia autoridade em sua postura, na maneira como segurava as rédeas, no modo como seu olhar varria o terreno. O homem viu Catarina ao mesmo tempo que ela o viu. Ele puxou as rédeas, fazendo o cavalo parar, e a observou por um longo momento. Catarina ficou imóvel, sem saber se deveria correr, se esconder ou simplesmente esperar. Parte dela não tinha mais energia nem para fugir. O homem desmontou do cavalo com a facilidade de alguém acostumado a cavalgar desde criança. Ele era alto, devia ter por volta de 48 ou 50 anos. Tinha cabelos grisalhos nas têmporas, bigode bem aparado, rosto marcado por rugas que falavam de anos sob o sol forte. Seus olhos eram escuros, penetrantes, mas não cruéis. Havia neles mais curiosidade do que hostilidade. "Bom dia", ele disse, sua voz grave e controlada. "Você está bem?" Era uma pergunta tão absurda dadas as circunstâncias que Catarina quase riu. Ela estava, obviamente, longe de estar bem. Suja, magra, grávida, sozinha numa propriedade abandonada. Mas algo na voz do homem, no tom genuíno da pergunta, fez as lágrimas subirem aos seus olhos. "Não", ela respondeu simplesmente, sua voz saindo rouca de tanto não usar nos últimos dias. "Não estou bem." O homem deu um passo em sua direção, depois parou, como se não quisesse assustá-la. "O que você está fazendo aqui? Esta propriedade foi abandonada há anos. Ninguém mora aqui. Me trouxeram", Catarina disse, limpando as lágrimas com as costas da mão suja.
Me jogaram aqui. Disseram para eu morrer aqui. A expressão do homem mudou. A curiosidade deu lugar a algo mais sombrio, uma raiva contida. Quem fez isso? Quem trouxe você aqui? Catarina hesitou. Parte dela tinha medo de falar, medo das consequências. Mas outra parte, a parte que estava cansada demais para ter medo, simplesmente soltou tudo. A família do meu marido. Meu marido morreu há 2 meses num acidente. Eles me culparam. Disseram que eu trouxe má sorte. Me expulsaram e me trouxeram para cá no meio da noite. Me abandonaram aqui sem comida, sem nada. O homem ficou em silêncio por um momento, processando aquelas informações. Depois perguntou: como você se chama? Catarina. Catarina Ferreira. Catarina. Meu nome é Augusto Mendes. Sou dono da Fazenda Santa Cruz. Esta propriedade onde você está, esta casa, faz parte das minhas terras. Catarina sentiu o coração afundar. Ele era o dono. Ele ia expulsá-la também. Não tinha para onde ir, mas ele ia mandá-la embora de qualquer jeito. Eu não sabia, ela disse rapidamente. Não sabia que era sua propriedade. Eles só me deixaram aqui. Eu posso ir embora, só preciso de um tempo para... Você está grávida. Augusto interrompeu, não como pergunta, mas como constatação. De quantos meses? 8 meses, quase 9. E você está aqui sozinha há 1 semana, sem comida adequada, sem ajuda? Catarina apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar sem desmoronar completamente. Augusto passou a mão pelo rosto, um gesto de alguém tentando controlar uma raiva profunda. Depois, olhou para Catarina novamente e havia uma decisão em seus olhos. Venha comigo. Como? Você vai vir comigo para a fazenda. Não vou deixar uma mulher grávida morrer de fome nas minhas terras. Isso seria uma vergonha que eu não carregaria. Catarina não sabia o que dizer. Seria uma armadilha? Mais crueldade disfarçada de bondade? Mas olhando nos olhos de Augusto Mendes, ela não via maldade. Via apenas firmeza e algo que parecia ser decência. Mas seus empregados, sua família, eles vão aceitar. Eu sou dono da Fazenda Santa Cruz. O que eu decido, se faz. Augusto disse com uma autoridade tranquila. Agora venha. Você precisa comer, precisa se limpar, precisa de cuidados adequados antes desse bebê nascer. Ele a ajudou a subir no cavalo, sentando-a na frente enquanto ele montava atrás, segurando as rédeas. Catarina se segurou como pôde, sentindo a firmeza do corpo do homem atrás dela, mantendo-a segura na sela. Era a primeira vez em 1 semana que não estava sozinha, e a sensação era tão esmagadora que ela teve que fechar os olhos para conter as lágrimas. A cavalgada até a sede da Fazenda Santa Cruz levou cerca de 20 minutos. O caminho passava por extensas plantações de café, depois por pastos, onde o gado pastava tranquilamente. Finalmente, a casa grande apareceu no topo de uma elevação suave. Era uma construção imponente de 2 andares, com varanda ampla, janelas grandes, telhado de telhas bem conservado. Havia jardins ao redor, árvores frondosas oferecendo sombra, um largo pátio de terra batida onde galinhas ciscavam livremente. Augusto ajudou Catarina a descer do cavalo. Ela estava tonta, as pernas fracas, e ele precisou segurá-la pelo braço para que não caísse. Uma mulher idosa saiu correndo da casa ao vê-los chegar. Era magra, de cabelos completamente brancos presos num coque, rosto enrugado, mas olhos ainda vivos e alertas. Usava um vestido escuro simples e um avental branco. Dona Júlia. Augusto chamou. Preciso de sua ajuda. Esta é Catarina. Ela está grávida de 8 meses e foi abandonada sem comida nem água na casa velha do administrador. Precisa de cuidados urgentes. Dona Júlia olhou para Catarina com uma mistura de choque e compaixão. A casa velha? Aquele lugar está abandonado há anos. Quem faria uma coisa dessas com uma mulher grávida? Isso eu vou descobrir depois. Augusto disse com uma voz que prometia consequências. Por enquanto, cuida dela.
Banho quente, comida leve, roupas limpas, e chama o Dr. Henrique. Quero que ele examine ela hoje mesmo. Sim, senhor. Dona Júlia imediatamente pegou Catarina pelo braço, guiando-a com gentileza para dentro da casa. Vem, minha filha, vamos cuidar de você. Catarina olhou para trás uma vez, vendo Augusto observá-la entrar na casa. Havia algo em seu olhar que ela não conseguia decifrar. Preocupação, raiva pelas injustiças que ela sofrera, ou algo mais. Dentro da casa grande, Catarina foi levada para um quarto nos fundos do andar térreo. Era simples, mas limpo, com uma cama de verdade, coberta com lençóis brancos. Havia uma cômoda, uma cadeira, uma pequena mesa com uma bacia e um jarro de água. Para alguém que passara uma semana dormindo no chão de terra batida, aquilo parecia um palácio. Dona Júlia preparou um banho morno numa banheira de madeira, adicionando ervas que encheram o ar com um aroma calmante. Catarina mergulhou naquela água com um suspiro de alívio tão profundo que quase pareceu um soluço. A água escureceu rapidamente com a sujeira acumulada de dias. Dona Júlia a ajudou a lavar os cabelos, a esfregar as costas, tratando-a com a gentileza de uma mãe cuidando de uma filha. Depois do banho, Catarina vestiu um camisolão limpo que Dona Júlia lhe trouxe. Sentou na cama e a criada trouxe uma bandeja com comida, caldo de galinha morno, pão fresco com manteiga, um copo de leite. Dona Júlia a instruiu a comer devagar, em pequenas quantidades, para não sobrecarregar o estômago que estivera vazio por tanto tempo. Cada colherada daquele caldo era como uma bênção. Catarina comeu lentamente, saboreando cada gole, sentindo a comida aquecer seu corpo de dentro para fora. Quando terminou, recostou-se nos travesseiros limpos e, pela primeira vez em mais de uma semana, permitiu-se relaxar. Sentiu o bebê se mexer dentro dela, um movimento forte e saudável, como se a criança também estivesse agradecida pelo alimento finalmente recebido. O Dr. Henrique chegou no final da tarde. Era um homem de meia idade, com óculos redondos e maneiras gentis. Ele examinou Catarina cuidadosamente, ouvindo os batimentos do coração do bebê, apalpando a barriga para sentir a posição da criança, fazendo perguntas sobre sua saúde geral. A criança está bem, ele anunciou finalmente. Milagrosamente bem, considerando as circunstâncias. A senhora é forte, Catarina. Seu corpo protegeu esse bebê mesmo em condições terríveis. Mas você precisa de repouso agora. Boa alimentação, nada de esforços. Esse bebê pode nascer a qualquer momento nas próximas semanas. Depois que o doutor saiu, Augusto bateu na porta do quarto. Posso entrar? Ele perguntou, mantendo-se respeitosamente do lado de fora, até que ela respondesse. Pode. Catarina disse, puxando o cobertor até o peito, de repente consciente da situação estranha em que se encontrava. Estava na casa de um homem que mal conhecia, usando roupas emprestadas, tendo sido resgatada como se fosse uma mendiga encontrada na estrada. Augusto entrou, mas permaneceu perto da porta, mantendo uma distância respeitosa. Como você está se sentindo? Melhor, muito melhor. Obrigada, Sr. Mendes, por tudo, pela comida, pelo banho, por me trazer para cá. Eu não sei como vou lhe pagar. Você não me deve nada. Augusto interrompeu. O que fizeram com você foi cruel e desumano. Nenhuma pessoa decente deixaria isso passar sem fazer nada. Catarina baixou os olhos, as lágrimas ameaçando cair novamente. Ela não estava acostumada com bondade. Nos últimos meses, só conhecera rejeição, acusações, crueldade. A gentileza daquele homem a desarmava completamente. Catarina, preciso fazer algumas perguntas. Augusto disse, puxando a cadeira e sentando-se, mas mantendo uma distância respeitosa. Você disse que a família do seu marido a trouxe até aquela casa. Qual é o nome dessa família? Ferreira. Joaquim Ferreira e seus filhos, Vicente e Marta.
Eles moram perto da vila de São José do Rio Claro. Augusto assentiu, como se estivesse gravando aqueles nomes na memória. E você não tem família própria? Ninguém que possa ajudá-la? Não. Meus pais morreram quando eu era jovem. Não tenho irmãos, não tenho tios ou primos próximos. Fui casada 2 vezes. Meu primeiro marido morreu há 5 anos. O segundo, Antônio, morreu há 2 meses. Ela fez uma pausa, depois acrescentou. Eles culparam eu pela morte dele. Disseram que eu trouxe má sorte. E você trouxe? Augusto perguntou, olhando diretamente em seus olhos. Catarina encontrou seu olhar e respondeu com firmeza. Não. Antônio caiu de um telhado. Foi um acidente. Mas eles precisavam de alguém para culpar, e eu era o alvo mais fácil. Augusto estudou-a por um longo momento. Depois assentiu, como se tivesse tomado uma decisão. Catarina, você pode ficar aqui até o bebê nascer. Depois disso, vamos conversar sobre o futuro. Mas, por enquanto, você está sob minha proteção. Ninguém vai machucá-la enquanto estiver nesta casa. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Apenas descanse e cuide de você e desse bebê. Ele se levantou para sair. Depois parou na porta e virou-se. Uma última coisa. Você vai comer com a dona Júlia na cozinha. Não é apropriado você comer no salão principal comigo, não sendo parente nem empregada formal. Espero que compreenda. Compreendo, Catarina disse. Era a ordem natural das coisas naquela época. Uma mulher sozinha, sem posição social definida, não tinha lugar à mesa de um fazendeiro solteiro. Naquela noite, Catarina dormiu numa cama de verdade pela primeira vez em mais de uma semana. Seus sonhos eram confusos, misturando o horror da casa abandonada com a estranheza de estar na fazenda de um desconhecido. Mas quando acordou na manhã seguinte, com o sol entrando pela janela e o cheiro de café fresco vindo da cozinha, ela soube que algo havia mudado fundamentalmente em sua vida. Ela não sabia ainda que aquela mudança seria muito maior e mais surpreendente do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Os dias seguintes na fazenda Santa Cruz passaram numa rotina tranquila que Catarina não conhecia há muito tempo. Ela acordava com o canto dos galos, tomava café da manhã com Dona Júlia na cozinha ampla e cheirosa. Passava as manhãs descansando ou caminhando lentamente pelo jardim quando o sol não estava muito forte. As tardes eram dedicadas a pequenos trabalhos de costura que Dona Júlia lhe trazia, mais para mantê-la ocupada do que por real necessidade. Catarina via Augusto Mendes apenas de longe, durante o dia. Ele saía cedo para supervisionar o trabalho na fazenda e voltava ao anoitecer, coberto de poeira da estrada, com o rosto marcado pelo cansaço de um dia inteiro sob o sol. Às vezes, seus olhares se cruzavam quando ele passava pelo jardim e ele acenava com a cabeça num cumprimento respeitoso antes de continuar seu caminho. Dona Júlia era uma companhia constante e acolhedora. Tinha 63 anos e trabalhava para a família Mendes desde que era jovem. Havia servido os pais de Augusto, depois cuidara dele quando criança, e agora continuava na casa como governanta, cozinheira e, nas palavras dela mesma, como a única pessoa que podia dizer ao patrão quando ele estava sendo teimoso. Ela contou a Catarina, numa tarde enquanto preparavam conservas de goiaba, sobre a esposa de Augusto. Dona Helena era uma mulher linda, Dona Júlia disse com nostalgia na voz. Cabelos negros, olhos verdes, riso que enchia a casa. O patrão era louco por ela. Casaram quando ele tinha 25 e ela apenas 18. Foram felizes por 20 anos. O que aconteceu com ela? Catarina perguntou, cortando as goiabas em pedaços uniformes. Febre. Dona Júlia suspirou. Há 2 anos. Começou como um resfriado simples, depois piorou rápido. Em 1 semana ela estava delirando, em 2 estava morta. O doutor Henrique disse que era pneumonia. O patrão não saiu do quarto dela nenhum momento, mas não adiantou.
Deus a quis de volta. Eles tiveram filhos? Não. Isso era uma tristeza para ambos. Dona Helena engravidou 3 vezes, mas perdeu todas. Depois da terceira vez, o doutor disse que era perigoso tentar de novo. Então ficaram só eles dois, até que ela partiu e ele ficou completamente sozinho. Catarina sentiu uma pontada de tristeza pelo homem que a resgatara. Entendeu melhor agora a solidão que via em seus olhos, o peso que carregava nos ombros. Ele conhecia a perda tão bem quanto ela. As pessoas da vila falam muito dele? Catarina perguntou, curiosidade e algo mais colorindo sua voz. Falam, Dona Júlia respondeu com um sorriso conhecedor. Dizem que ele precisa casar de novo. As viúvas e as moças solteiras de família boa vivem inventando desculpas para visitá-lo, mas ele as trata com educação fria e nunca dá abertura. Acho que ainda ama a falecida demais para pensar em outra mulher. Catarina não respondeu, mas ficou pensando naquelas palavras pelo resto do dia. Foi numa manhã de sábado, 2 semanas após sua chegada à fazenda, que tudo mudou. Catarina estava no jardim, sentada num banco de madeira sob uma árvore frondosa, quando Augusto se aproximou. Ele não estava com as roupas de trabalho habituais, mas com trajes mais formais. Calças escuras, camisa branca engomada, colete. Parecia ter algo importante em mente. Catarina, posso falar com você? Ele perguntou, sua voz mais séria do que o normal. Claro, Sr. Mendes. Ele sentou-se ao lado dela no banco, mas mantendo uma distância respeitosa. Ficou em silêncio por um momento, como se organizasse os pensamentos. Depois começou a falar. Catarina, faz 2 semanas que você está aqui. O Dr. Henrique diz que o bebê pode nascer a qualquer momento agora. Você está saudável, recuperada das privações que sofreu. Isso me deixa feliz. Eu agradeço tudo que o senhor fez por mim. Catarina disse sinceramente. Sem sua ajuda, eu e meu filho estaríamos mortos. Augusto acenou com a cabeça, aceitando o agradecimento, mas havia algo mais pesado em sua expressão. É sobre isso que preciso falar, sobre o que acontece depois que o bebê nascer. Catarina sentiu um aperto no peito. Lá vinha, ele ia mandá-la embora. Tinha sido gentil, dera-lhe tempo para se recuperar, mas agora queria sua casa de volta, sua rotina normal, sem uma estranha ocupando espaço. Eu entendo, ela disse rapidamente, tentando manter a voz firme. Eu vou embora, assim que conseguir me locomover com o bebê. Não vou abusar mais da sua hospitalidade. Não é isso, Augusto disse, virando-se para olhá-la diretamente. Catarina, você pensou no que vai acontecer quando sair daqui? Para onde vai ir? Como vai sustentar uma criança recém-nascida? Catarina abriu a boca para responder, mas não tinha resposta. A verdade era que havia evitado pensar nisso, empurrando o problema para um futuro indefinido, porque não tinha solução. Eu vou encontrar trabalho, ela disse finalmente, mas até para seus próprios ouvidos soava pouco convincente. Posso costurar, posso cozinhar, posso... Ninguém vai contratar uma mulher com um bebê recém-nascido. Augusto interrompeu, mas não com crueldade, apenas com a firmeza de quem conhece a realidade. Você sabe disso tão bem quanto eu. E mesmo se encontrasse trabalho, quem cuidaria da criança enquanto você trabalha? Como conseguiria pagar por moradia e comida com o que ganha? Então, o que o senhor sugere? Catarina perguntou, uma pontada de desespero entrando em sua voz. Que eu vá para um asilo? Que entregue meu filho para alguém criar? Não. Augusto respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um precipício. Sugiro que você se case comigo. O silêncio que se seguiu foi tão completo que Catarina podia ouvir seu próprio coração batendo. Tinha certeza de que ouvira errado. Não era possível que ele tivesse dito aquilo. O quê? Ela finalmente conseguiu perguntar, sua voz mal saindo da garganta. Estou propondo casamento.
Augusto disse, mantendo sua voz controlada, como se estivesse discutindo um contrato comercial. Um casamento de conveniência, deixando claro. Não estou falando de amor ou romance. Estou falando de uma solução prática para um problema que beneficiaria a ambos. Catarina o encarou, tentando processar aquilo. Senhor Mendes, o senhor está louco. Eu sou uma viúva grávida, pobre, sem família, sem nada para oferecer. O senhor é um fazendeiro rico, respeitado. Porque, deixe-me explicar. Augusto interrompeu. Desde que minha esposa morreu, há 2 anos, vivo sob pressão constante da sociedade. Dizem que não é natural um homem da minha idade viver sozinho. Que preciso de uma esposa para gerenciar a casa, para dar continuidade ao nome da família. As fofocas são incessantes. Mulheres aparecem aqui com as desculpas mais absurdas, todas interessadas em se tornar a próxima senhora Mendes. Catarina começava a entender, mas ainda parecia irreal. E o senhor quer se casar comigo para acabar com as fofocas? Parcialmente, ele admitiu. Mas há mais. Esta casa está vazia, Catarina. Silenciosa. Dona Júlia faz o que pode, mas ela está ficando velha. A casa precisa de uma dona, de alguém que cuide dela de verdade. E eu... Ele fez uma pausa, algo doloroso cruzando seu rosto. Eu sempre quis ter filhos. Minha esposa e eu tentamos, mas nunca conseguimos. Ela perdeu 3 bebês. Ver você aqui, carregando uma vida, me fez perceber que talvez essa seja minha única chance de ter uma família novamente. Mas não seria seu filho, Catarina disse. Seria filho do meu falecido marido, que nunca vai conhecer o pai biológico. Augusto respondeu. Essa criança precisa de um pai, Catarina, e você precisa de um marido que lhe dê respeitabilidade, proteção, um nome. Pense bem. Se você se casar comigo antes do bebê nascer, essa criança vai ser registrada como minha. Vai ter meu sobrenome. Vai crescer como herdeira da fazenda Santa Cruz. Vai ter educação, futuro, tudo que você não pode dar sozinha. Catarina colocou as mãos na barriga, sentindo o bebê se mexer. A proposta era absurda, impossível, completamente fora de qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Mas também era prática, sensata, de uma maneira estranha. Resolvia todos os seus problemas, dava ao seu filho um futuro que ela nunca conseguiria proporcionar. E o que o senhor ganharia com isso? Ela perguntou. Além de acabar com as fofocas? Ganho uma casa bem cuidada, ganho uma companhia à mesa, ganho um filho para criar e deixar meu legado. E ganho paz, Catarina. Paz para viver sem pressões sociais, sem mulheres me perseguindo por interesse. Você não me deve amor, não me deve nada além de respeito e administração competente desta casa. Seria um casamento de verdade? Ela perguntou, sentindo o rosto esquentar. Quero dizer, seria um casamento no papel e aos olhos da sociedade? Augusto respondeu, entendendo o que ela não conseguia perguntar diretamente. Teríamos quartos separados. Eu não esperaria nada de você além de ser a senhora desta casa. Se no futuro algo mudasse entre nós, seria por escolha mútua, não por obrigação. Catarina olhou para aquele homem que a salvara, que agora oferecia salvação mais uma vez, mas de uma forma que ela nunca antecipara. Era loucura, era escandaloso. Mas também era a única saída real que tinha. As pessoas vão falar, ela disse. Vão dizer que o senhor se casou com uma aproveitadora, que eu o seduzi, que... Deixe que falem. Augusto disse com firmeza. Eu aprendi há muito tempo que não se pode controlar o que as pessoas dizem. Só se pode viver com as próprias decisões e ter paz com elas. Minha decisão é essa. A pergunta é, qual é a sua? Catarina ficou em silêncio por um longo momento. Seu coração batia forte, sua mente corria em círculos. Pensou em seu filho, na criança que nasceria em breve. Pensou no futuro incerto que teria se recusasse. Pensou na proposta impossível que estava sendo feita. Eu aceito.
Ela disse finalmente, sua voz tremendo, mas firme: aceito me casar com o senhor. Augusto soltou um suspiro que parecia carregar o peso de muitas preocupações. Então está decidido. Vou falar com o padre Matias hoje mesmo. Precisamos nos casar antes do bebê nascer, para que não haja dúvidas sobre a paternidade aos olhos da lei e da igreja. Padre Matias? Catarina sentiu um arrepio de medo. Ele me conhece. Ele sabe que eu sou viúva há pouco tempo. Ele vai fazer perguntas e eu terei respostas. Augusto disse com a confiança de alguém acostumado a ter sua vontade atendida: deixe isso comigo. Naquela mesma tarde, Augusto cavalgou até a vila para falar com Padre Matias. Voltou ao anoitecer com expressão sombria. O padre fez objeções. Disse com firmeza. Disse que era indecoroso, que eu deveria esperar pelo menos 1 ano de luto pela minha esposa, que você deveria esperar pelo menos 1 ano de luto pelo seu marido. Disse que as pessoas iam falar mal. E o que o senhor respondeu? Catarina perguntou, o medo apertando seu peito. Lembrei-o que minha falecida esposa já partiu há 2 anos, não 1. Lembrei-o também que faço as maiores doações para a reforma do teto da igreja. E lembrei-o, por fim, que eu não estava pedindo sua permissão, estava informando minha decisão. Ele vai realizar a cerimônia na próxima segunda-feira. Catarina mal podia acreditar. Segunda-feira, dali a 3 dias. Em 3 dias, ela deixaria de ser Catarina Ferreira, viúva sem perspectivas, e se tornaria Catarina Mendes, esposa de um dos homens mais ricos da região. A notícia se espalhou pela vila como fogo em capim seco. Dona Júlia ficou inicialmente chocada. Depois abraçou Catarina com lágrimas nos olhos, dizendo que finalmente a casa teria uma senhora de verdade novamente. Mas nem todos receberam a notícia com alegria. No domingo, um dia antes do casamento, 3 mulheres apareceram na fazenda Santa Cruz. Eram as chamadas senhoras de bem da vila. Dona Mariana, esposa do juiz, Dona Carmela, viúva rica de um comerciante, e Dona Valentina, irmã do padre Matias. Elas vieram sob o pretexto de uma visita de cortesia, mas seus olhares afiados e sorrisos falsos diziam outra coisa. Augusto as recebeu na sala principal com educação gelada. Catarina, seguindo as instruções dele, permaneceu em seu quarto, mas podia ouvir as vozes vindas da sala. Coronel Augusto, viemos como amigas, preocupadas com seu bem-estar. A voz aguda de Dona Mariana ecoou pela casa. Ouvimos boatos perturbadores sobre um casamento apressado. Certamente não podem ser verdade. São verdade. A voz de Augusto era firme. Vou me casar amanhã com Catarina Ferreira. Mas, coronel, a mulher está grávida. Dona Carmela não disfarçou o choque. E viúva há apenas 2 meses. Que tipo de exemplo isso dá para a comunidade? O exemplo de que cuido de quem precisa. Augusto respondeu secamente. Catarina foi cruelmente abandonada pela família do falecido marido. Eu a encontrei em condições deploráveis, quase morrendo. Dei-lhe abrigo e agora dou-lhe meu nome. Onde está o problema nisso? O problema é que as pessoas vão pensar mal. Dona Valentina disse com voz estridente. Vão dizer que há algo imoral acontecendo, que a criança é sua, que vocês... O que as pessoas pensam não é minha preocupação. Augusto interrompeu, sua voz adquirindo um tom perigoso. Minha preocupação é fazer o que é certo, e se as senhoras vieram aqui para me dissuadir, podem poupar seu tempo. Minha decisão está tomada. A menos que tenham algo útil a contribuir, agradeço a visita e desejo-lhes boa tarde. O silêncio tenso que se seguiu foi quebrado pelo som de cadeiras sendo arrastadas. As 3 mulheres saíram da casa com narizes empinados e expressões ofendidas. Catarina as viu pela janela subindo em suas carruagens, cochichando furiosamente entre si. Naquela noite, Catarina mal dormiu. Ficou deitada no escuro, uma mão na barriga, conversando baixinho com o bebê. Amanhã sua mãe vai se casar. Ela sussurrou.
com um homem bom que vai cuidar de nós. Não é assim que eu imaginei que minha vida seria, mas talvez seja exatamente o que precisamos. A manhã de segunda-feira amanheceu clara e fria. Dona Júlia ajudou Catarina a se vestir num vestido emprestado, azul escuro, o mais formal que tinham na casa. Era grande demais nos ombros, mas apertado na barriga. Dona Júlia fez alguns ajustes rápidos com alfinetes. Não estava perfeito, mas serviria. Eles foram para a igreja numa carruagem fechada, apenas Augusto, Catarina e Dona Júlia como testemunha. A igreja estava vazia, como Augusto havia pedido. Padre Matias os esperava no altar, com uma expressão que misturava desaprovação e resignação. A cerimônia foi breve e fria. Padre Matias recitou os votos com voz monótona, como se cada palavra lhe custasse. Quando chegou a hora de Augusto colocar a aliança no dedo de Catarina, ela notou que era a mesma aliança que ele usara com a primeira esposa. Ele deve ter visto a pergunta em seus olhos, porque sussurrou baixinho. Helena teria querido assim. Ela nunca deixaria uma mulher necessitada sem ajuda. Catarina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Não eram lágrimas de alegria romântica, mas de gratidão profunda por aquele homem que honrava a memória de sua esposa morta, ajudando uma estranha viva. Eu vos declaro, marido e mulher. Padre Matias disse finalmente, sua voz revelando que queria terminar aquilo o mais rápido possível. Pode beijar a noiva. Augusto hesitou por um momento, depois se inclinou e beijou suavemente a testa de Catarina, não os lábios. Era um gesto mais paternal do que romântico, mas carregava respeito e gentileza. Quando saíram da igreja, Catarina não era mais Catarina Ferreira, era Catarina Mendes, e a criança que carregava, que nasceria em breve, seria registrada como filho legítimo do coronel Augusto Mendes. A notícia do casamento explodiu na vila como uma bomba. Durante toda aquela semana, as fofocas foram incessantes. Diziam que Catarina era uma aproveitadora que seduziu o coronel. Diziam que o bebê era dele e todo o resto era mentira para disfarçar. Diziam que ela praticara feitiçaria para conquistá-lo. Diziam que ele havia enlouquecido de solidão. Mas Augusto ignorou tudo isso com a tranquilidade de quem está seguro de suas decisões. Ele continuou sua rotina normal, saindo cedo para supervisionar a fazenda, voltando ao anoitecer. A única diferença era que agora jantava com Catarina no salão principal, e não mais sozinho. As refeições eram inicialmente silenciosas e desconfortáveis. Catarina não sabia o que dizer, como se comportar. Augusto parecia igualmente desconfortável com a nova dinâmica. Mas aos poucos começaram a conversar. Pequenas coisas no início, sobre o clima, sobre o trabalho na fazenda, sobre os planos para a colheita do café. Foi Dona Júlia quem quebrou o gelo definitivamente uma noite, quase 2 semanas após o casamento. Ela entrou na sala de jantar com as mãos na cintura e disse: "Vocês dois parecem 2 estranhos morando na mesma casa. Que bobagem é essa? A senhora agora é a dona desta casa, Dona Catarina. Comece a agir como tal. E o senhor precisa parar de tratar a própria esposa como se fosse uma hóspede temporária." O silêncio após aquele desabafo foi quebrado por algo inesperado. Augusto riu. Foi uma risada genuína, a primeira que Catarina ouvira dele. "Você está certa, Júlia, como sempre está." Ele olhou para Catarina. "Desculpe se tenho sido distante. Não sei bem como fazer isso funcionar." "Eu também não," Catarina admitiu, e pela primeira vez sentiu um sorriso verdadeiro formar em seus lábios. "Mas talvez possamos descobrir juntos." Foi a partir daquela noite que as coisas começaram a mudar. As conversas no jantar ficaram mais longas, mais naturais. Augusto começou a pedir opinião de Catarina sobre assuntos da casa, sobre melhorias que poderiam ser feitas.
Catarina, por sua vez, começou a tomar decisões sem medo, reorganizando a cozinha, os quartos de hóspedes, plantando ervas medicinais no jardim. Foi justamente quando as coisas começavam a se acomodar que o problema chegou. E chegou na forma de Vicente Ferreira. Vicente Ferreira apareceu numa tarde quente de setembro, cavalgando pela estrada que levava à fazenda Santa Cruz, como se tivesse todo o direito de estar ali. Catarina estava no jardim, regando as mudas de alecrim que plantara na semana anterior, quando ouviu o som dos cascos. Seu coração gelou ao reconhecer a figura do cunhado montado num cavalo magro. Ele desmontou com arrogância, amarrando o cavalo num poste e caminhando em direção a ela sem esperar convite. Vicente tinha a mesma expressão de desdém que Catarina se lembrava daquela noite terrível em que a abandonara na casa velha. Então é verdade, ele disse, olhando-a de cima a baixo. A viúva miserável se casou com um fazendeiro rico. Que sorte a sua, cunhadinha! Ou será que não foi sorte? O que você quer aqui, Vicente? Catarina perguntou, mantendo a voz firme apesar do medo que sentia. Vim buscar o que é meu por direito, ele respondeu, cruzando os braços. Aquele bebê que você carrega é filho do meu irmão, é sangue dos Ferreira, eu tenho direito sobre essa criança. Você não tem direito nenhum, Catarina disse, uma mão protetora sobre a barriga. Você me abandonou para morrer. Renunciou a qualquer direito quando me jogou naquela casa sem comida nem água. Foi então que a voz de Augusto cortou o ar como uma lâmina. E ainda assim teve a audácia de vir até minha propriedade sem ser convidado. Vicente se virou e viu Augusto caminhando em direção a eles, vindo dos estábulos. O fazendeiro não estava armado, mas havia algo na sua postura, na maneira como se movia, que fazia Vicente dar um passo para trás involuntariamente. Coronel Mendes. Vicente tentou assumir um tom respeitoso, mas não conseguiu disfarçar completamente a hostilidade. Vim apenas conversar sobre um assunto de família. Esta mulher não é mais sua família. Augusto disse, posicionando-se ao lado de Catarina. É minha esposa. E a criança que ela carrega será minha filha ou filho aos olhos da lei. Você não tem nada a ver com isso. Isso é um absurdo. Vicente explodiu, sua verdadeira natureza emergindo. Essa criança é sangue do meu irmão. Vocês não podem simplesmente fingir que não é. Posso e vou. Augusto respondeu com frieza. Você abandonou uma mulher grávida para morrer. Não tem direito moral nem legal sobre ela ou sobre a criança. E se apareceu aqui pensando em extorquir dinheiro ou causar problemas, está muito enganado. Vicente percebeu que não conseguiria intimidar Augusto como fizera com Catarina. Mudou de tática, tentando apelar para a razão. Olhe, coronel, vamos ser práticos. Essa situação toda é estranha. As pessoas estão falando, dizem que tem algo errado nesse casamento apressado. Se eu começar a espalhar que a criança é do meu irmão, que você se casou com ela só para encobrir um escândalo, se fizer isso... Augusto interrompeu, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Vou usar todo o meu poder e influência para destruir você e sua família. Vou garantir que ninguém na região faça negócios com vocês. Vou garantir que seu pai perca o emprego que tem na fazenda do Coronel Ribeiro. Vou fazer sua vida tão miserável que você vai desejar nunca ter ouvido meu nome. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vicente olhou para Augusto, depois para Catarina, calculando suas opções. Finalmente percebeu que estava lutando uma batalha perdida. Isso não vai ficar assim. Ele disse, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Um dia essa verdade vai vir à tona. A verdade já veio à tona, Augusto disse. A verdade é que você é um homem cruel que abandonou uma mulher grávida para morrer. Essa é a verdade que eu vou espalhar se você não sair da minha propriedade agora mesmo e nunca mais voltar.
Vicente cuspiu no chão, um último gesto de desafio impotente. Depois, montou seu cavalo e partiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira. Catarina percebeu que estava tremendo. Augusto colocou uma mão gentil em seu ombro. Está tudo bem. Ele não vai voltar. E mesmo se voltar, não tem poder nenhum sobre você ou sobre a criança. Obrigada. Catarina disse, sua voz trêmula. Obrigada por me defender. Você é minha esposa. Augusto disse simplesmente. Defendê-la não é favor, é obrigação. E mais do que isso, é o certo a fazer. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, Catarina e Augusto conversaram de verdade. Sentaram na varanda depois do jantar, observando as estrelas que pontilhavam o céu escuro, e ela contou tudo. Contou sobre seu primeiro casamento, sobre a morte daquele marido, sobre conhecer Antônio e ter esperança de finalmente ter filhos. Contou sobre o acidente, sobre as acusações injustas, sobre o medo que sentia todos os dias na casa dos Ferreira. Augusto, por sua vez, falou sobre Helena, sua falecida esposa, sobre como se conheceram numa festa, sobre os 20 anos felizes que tiveram juntos, sobre a dor de perdê-la, sobre os 3 bebês que nunca chegaram a nascer, sobre o vazio que aquelas perdas deixaram. Às vezes me pergunto se essa criança que você carrega não é um presente. Augusto disse, olhando para o céu estrelado. Um último presente de Helena, enviado de uma maneira que eu nunca esperaria. Catarina sentiu lágrimas nos olhos. Eu vou cuidar bem dessa criança, ela prometeu. E vou fazer o meu melhor para ser uma boa senhora desta casa, para honrar a memória de sua esposa. Você já está fazendo isso. Augusto respondeu, e pela primeira vez, desde que se conheceram, ele pegou a mão dela e a segurou por um momento. Você trouxe vida de volta para esta casa. Trouxe esperança. Foi 3 dias depois daquela conversa que as dores começaram. Era uma manhã de sábado, e Catarina estava ajudando Dona Júlia a preparar conservas quando sentiu a primeira contração. Pensou inicialmente que era apenas desconforto normal da gravidez avançada, mas a dor voltou, mais forte, 20 minutos depois. Dona Júlia. Ela chamou, sua voz revelando o nervosismo. Acho que está na hora. Dona Júlia largou imediatamente o que estava fazendo. Santo Deus! A senhora está com dor? Quanto tempo entre uma e outra? 20 minutos, acho. Então ainda temos tempo. Dona Júlia disse, assumindo o controle da situação com a calma de quem já vira muitos nascimentos. Vamos levá-la para o quarto. Vou mandar buscar o doutor Henrique e a dona Socorro, a parteira. Tudo vai ficar bem. Catarina foi levada para o quarto que ocupava desde sua chegada à fazenda. Dona Júlia a ajudou a deitar, trocou seus lençóis por outros limpos, preparou bacias com água morna e panos limpos. Augusto apareceu na porta, o rosto pálido de preocupação. Como ela está? Ele perguntou a Dona Júlia. Está bem. As dores começaram há pouco. Pode demorar horas ainda. O senhor vai chamar o doutor? Já mandei o Pedro buscar. Ele olhou para Catarina, deitada na cama, o rosto contraído por outra contração. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Estou bem. Catarina conseguiu dizer entre respirações profundas. Só com medo, Augusto entrou no quarto e se ajoelhou ao lado da cama, pegando sua mão. Você é forte. Você sobreviveu a coisas terríveis. Vai sobreviver a isso também. E eu vou estar aqui o tempo todo. O trabalho de parto durou 12 horas. O doutor Henrique chegou depois de 2 horas e examinou Catarina, declarando que estava tudo progredindo normalmente. Dona Socorro, a parteira, chegou logo depois. Uma mulher experiente de 50 anos que já trouxera ao mundo mais de 200 crianças. As horas passaram lentamente, marcadas por contrações cada vez mais frequentes e intensas. Catarina suava, gritava, chorava. Dona Júlia ficou ao seu lado o tempo todo, limpando seu rosto com panos úmidos, sussurrando palavras de encorajamento. Augusto ficou do lado de fora do quarto, como era apropriado para um homem,
mas Catarina podia ouvi-lo andando de um lado para outro no corredor, claramente agoniado. Quando o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho, Dona Socorro finalmente anunciou: "Está na hora, a cabeça já está coroando. Mais um empurrão, Dona Catarina. Vamos, força!" Catarina reuniu toda a força que lhe restava e empurrou. Sentiu algo se romper dentro dela. Sentiu a pressão insuportável e então, de repente, alívio. E em seguida, o som mais bonito do mundo, o choro agudo de um recém-nascido. "É uma menina", Dona Socorro anunciou, levantando o bebê para Catarina ver. Uma menina linda e saudável. Catarina desabou em lágrimas de exaustão e alegria. Dona Socorro cortou o cordão umbilical, limpou o bebê e o embrulhou num pano limpo antes de colocá-lo nos braços de Catarina. A criança era pequena, mas perfeitamente formada, com um tufo de cabelos escuros, olhos fechados, mãozinhas minúsculas que se abriam e fechavam. "Olá, minha pequena", Catarina sussurrou beijando a testa do bebê. "Olá, minha filha. Você está segura agora. Sua mãe está aqui." Dona Júlia abriu a porta e chamou Augusto. "O senhor quer conhecer sua filha?" Augusto entrou no quarto e Catarina viu lágrimas nos olhos dele quando se aproximou da cama. Ele olhou para o bebê com uma expressão de espanto absoluto, como se estivesse vendo um milagre. "Ela é perfeita", ele sussurrou. "Absolutamente perfeita." "Quer segurá-la?" Catarina perguntou. Com mãos trêmulas, Augusto pegou a criança nos braços. O bebê parou de chorar quase imediatamente, como se reconhecesse a segurança daquele abraço. Augusto a embalou gentilmente, uma lágrima finalmente escorrendo por seu rosto. "Bem-vinda ao mundo, pequena", ele disse com voz embargada. "Bem-vinda à sua casa." "Como vamos chamá-la?" Catarina perguntou. Augusto olhou para ela, depois de volta para o bebê. "Que tal Helena? Em homenagem à minha primeira esposa. Ela teria amado essa criança." Catarina sentiu seu coração se apertar de emoção. "Helena Mendes. É perfeito." Os meses seguintes foram de transformação profunda. A pequena Helena era um bebê saudável e tranquilo, que dormia bem e mamava bem. Catarina se recuperou rapidamente do parto e assumiu completamente seu papel como senhora da Fazenda Santa Cruz. Reorganizou a casa inteira, contratou mais 2 empregadas para ajudar Dona Júlia, que estava ficando velha demais para trabalho pesado. Plantou um jardim de flores que floresceu gloriosamente na primavera. Mas a maior transformação aconteceu entre Catarina e Augusto. O que começara como um acordo prático, um casamento de conveniência para resolver problemas mútuos, foi lentamente se transformando em algo mais profundo. Eles jantavam juntos todas as noites, conversando sobre o dia, sobre os planos para a fazenda, sobre a pequena Helena. Compartilhavam pequenos momentos, uma risada sobre algo bobo, um olhar que durava um pouco mais do que necessário. Mãos que se tocavam ao passar documentos ou ao pegar a bebê. Foi numa noite fria de junho, 8 meses após o casamento, que tudo mudou definitivamente. Catarina estava no quarto de Helena, embalando a bebê que chorava com cólica, quando Augusto apareceu na porta. "Precisa de ajuda?" ele perguntou. "Ela está com dor de barriga", Catarina disse, preocupação evidente em sua voz. "Nada que eu faço parece ajudar." Augusto entrou e pegou Helena de seus braços. Começou a caminhar pelo quarto, embalando a bebê contra seu peito, fazendo um som suave e rítmico. Para surpresa de ambos, Helena parou de chorar quase imediatamente, relaxando contra o peito largo de Augusto. "Como você fez isso?" Catarina perguntou, maravilhada. "Não sei." Augusto respondeu com um pequeno sorriso. Talvez ela apenas gostasse de mudar de braços. Eles ficaram ali parados por um momento, observando a bebê finalmente adormecer. Foi Catarina quem falou primeiro, sua voz baixa para não acordar Helena. "Augusto, eu preciso te dizer algo." Ela começou, sentindo seu coração bater mais rápido.
Sei que nosso casamento foi um acordo. Sei que você fez isso por bondade, para me ajudar. Mas eu não posso mais fingir que é apenas isso para mim. Augusto a olhou, esperando que ela continuasse. Eu me apaixonei por você. Catarina confessou, as palavras saindo num sussurro. Não sei quando aconteceu. Talvez tenha sido aos poucos, em cada pequena gentileza, em cada conversa, em cada momento que você segurou Helena como se ela fosse realmente sua filha. Eu sei que você ainda ama Helena, sua primeira esposa, e eu não espero que você... Catarina. Augusto a interrompeu suavemente. Você acha que ainda vivo apenas no passado? Que não percebo como você iluminou esta casa? Como você trouxe vida de volta para um lugar que estava morto? Ele colocou cuidadosamente a bebê dormindo no berço. Depois se virou para Catarina e pegou suas mãos. Eu sempre vou amar Helena. Ela foi parte importante da minha vida. Mas ela se foi. E você está aqui, viva, real, trazendo alegria que eu pensava nunca mais sentir. Eu também me apaixonei por você, Catarina. Tentei lutar contra isso, pensando que seria desleal com a memória de Helena. Mas então percebi que Helena teria querido exatamente isso. Ela nunca teria querido que eu vivesse sozinho e triste pelo resto da vida. Ele se inclinou e beijou Catarina, não na testa como fizera no dia do casamento, mas nos lábios. Foi um beijo suave, terno, carregado de promessas de um futuro compartilhado. Aquela noite marcou o verdadeiro início do casamento deles. Não mais um acordo de conveniência, mas uma união de amor verdadeiro, construída sobre respeito, companheirismo e carinho genuíno. Os anos seguintes foram de felicidade tranquila. A Fazenda Santa Cruz prosperou sob a administração de Augusto e Catarina. A pequena Helena cresceu forte e saudável, uma menina esperta de cabelos escuros e sorriso radiante. Aos 3 anos, ela corria pelos jardins da fazenda, perseguindo galinhas e rindo alto. Aos 5, já ajudava a mãe a colher ervas do jardim. Aos 7, acompanhava o pai nas inspeções da fazenda, montada num pônei manso que Augusto comprara especialmente para ela. Catarina nunca teve mais filhos. Houve uma gravidez quando Helena tinha 4 anos, mas ela perdeu o bebê no 3º mês. Foi devastador, mas Augusto a consolou, lembrando-a que já tinham Helena e que ela era bênção suficiente para uma vida inteira. As fofocas sobre o casamento apressado eventualmente morreram. Vendo o amor genuíno entre Catarina e Augusto, até as mais ferozes fofoqueiras tiveram que admitir que talvez tivessem julgado mal a situação. Dona Mariana, a esposa do juiz, chegou a pedir desculpas anos depois, admitindo que estivera errada em seus julgamentos. Vicente Ferreira nunca mais apareceu. Souberam por terceiros que a família Ferreira havia se mudado para outra região depois que Joaquim perdeu seu emprego. As más ações deles voltaram para assombrá-los de maneiras que nunca imaginaram. Dona Júlia viveu até os 75 anos, tempo suficiente para ver Helena crescer e se tornar uma menina educada e gentil. Quando faleceu, foi enterrada no pequeno cemitério da fazenda com uma lápide que dizia: Júlia Santos, mãe de coração para todos que passaram por sua cozinha. Helena cresceu sem nunca saber a verdade completa sobre suas origens. Para ela, Augusto sempre foi seu pai, o único pai que conhecera. Catarina decidira que contaria a verdade quando a filha fosse mais velha, mas Augusto a convencera do contrário. Ela não precisa saber. Ele dissera: não mudaria nada. Eu sou pai dela em todos os sentidos que importam. Criei ela, amei ela, vou deixar tudo para ela. O sangue não é o que faz uma família. O amor é. E ele estava certo. Helena cresceu amada, segura, feliz. Tornou-se uma jovem bela e inteligente, que aos 18 anos se casou com um jovem advogado de boa família.
Teve 3 filhos, dando a Catarina e Augusto os netos que sempre desejaram. Catarina viveu até os 72 anos. Faleceu numa tarde tranquila de outono, sentada na varanda da casa grande, olhando para os jardins que plantara décadas antes. Augusto estava ao seu lado, segurando sua mão, como fizera em tantos momentos importantes de suas vidas. Antes de partir, ela olhou para ele e sussurrou: "Você salvou minha vida naquele dia. Salvou a mim e a Helena. Deu-nos um lar, uma família, amor. Como posso agradecer por isso?" Augusto, agora com 84 anos, cabelos completamente brancos, mas olhos ainda brilhantes, apertou sua mão. "Você agradeceu todos os dias, com cada sorriso, com cada momento de felicidade que compartilhamos. Você transformou esta casa num lar de verdade. Você me deu um motivo para viver de novo. Sou eu quem deveria agradecer." Catarina sorriu, fechou os olhos e partiu em paz, cercada pelo amor que construíra, pela família que criara, pelo legado que deixava. Augusto a seguiu 6 meses depois, incapaz de viver sem a mulher que trouxera luz de volta para sua vida. Foram enterrados lado a lado no cemitério da fazenda, sob uma árvore frondosa. Uma única lápide marcava seus túmulos: Catarina e Augusto Mendes. Unidos pela providência, unidos pelo amor, unidos para sempre. Helena manteve a fazenda Santa Cruz na família. Seus filhos cresceram ouvindo a história da avó Catarina, da mulher forte que fora abandonada grávida e encontrara não apenas abrigo, mas amor verdadeiro no lugar mais inesperado. Era uma história que passava de geração em geração, lembrando a todos que às vezes o desespero é apenas o prelúdio para algo maravilhoso, que a bondade existe mesmo nos momentos mais escuros, que família não é definida por sangue, mas por amor e escolha. A casa onde Catarina fora abandonada, aquela construção velha de taipa que quase se tornara seu túmulo, foi eventualmente demolida. Mas no lugar, Helena plantou um jardim de rosas brancas, em memória da mãe que sobrevivera ao impossível. E até hoje, quando o vento sopra forte por aquelas terras, dizem que ainda se pode sentir algo no ar. Não é tristeza, não é dor, é esperança. A esperança que Catarina carregou mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança que a manteve viva quando tudo parecia perdido, a esperança que se transformou em amor, em família, em um legado que durou gerações. Catarina entrou naquela casa abandonada como uma mulher quebrada, sem nada, sem ninguém, esperando apenas sobreviver mais um dia. Mas ela saiu dali transformada, não porque encontrou ouro ou riqueza material, mas porque encontrou algo muito mais raro. Um homem de honra que viu além das aparências e ofereceu não apenas abrigo, mas dignidade. E o que começou como um acordo prático floresceu no amor mais verdadeiro que ambos conheceram. Às vezes, os momentos mais desesperadores da nossa vida são apenas o começo de uma história que ainda não sabemos que estamos escrevendo. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa acreditar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Nos comentários me conta, você acredita que os piores momentos podem ser o início de algo melhor? Já tenho outra história incrível te esperando. Clica aqui e vem comigo nessa próxima jornada.